Bem-vindo ao Café com AP, semana Desenvolva Sua Salvação. Vamos lá, vamos chegando. Terminamos aí uma temporada trilingue, né? Terminamos a temporada Homens e Leões e agora começamos aí uma semana muito especial com meu amigo Patrício Zini. E vamos que vamos. Bem-vindo, Fafá, Jesse, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos chegando, vamos chegando. Deus é bom. Graça e paz, é isso aí. Bem-vindo, Patrício. Vamos chegando aí, meu amigo. Zen tá chegando. Vamos lá, enquanto você tá chegando aí, eu peço para você clicar aqui nesse aviãozinho de papel e convidar seus amigos, convidar as pessoas para essa semana especial. Nós vamos falar sobre Desenvolva a Sua Salvação. É isso aí. Eu quero chamar aqui meu amigo Patrício. Vamos chegando. Flávio Bortolom, um grande abraço. Clemilda. Bem-vindo, Patrício. Bom dia, Rafael. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Bênção de Deus, bênção de Deus. Tudo frio, muito frio. Frio, né? E aqui tá bom, cara. Eu já até peguei um solzinho aqui. Né? E tá russa a coisa. Patrício, primeiramente, obrigado por mais esse tempo junto aqui. É muito especial ter você com a gente sempre, né? O pessoal pede, sabia? O pessoal te quer, cara. Patrício, desenvolva a sua salvação. Como é que é esse negócio? Pois é. Olha, Rafael, a salvação, nós já falamos isso no passado, a salvação ela tem basicamente 3 momentos, né? O momento da crise, que eu entro no reino, um momento contínuo, que é o desenvolvimento da salvação, e um momento de crise também, que é o arrebatamento, né? Ou a ressurreição dos mortos. Mas depois de nós entrarmos no reino, o que mais deve nos ocupar é o desenvolvimento da salvação. Né? Então, a pergunta é ela pode ser desenvolvida. Não só pode, ela deve ser desenvolvida, porque a nossa salvação depende desse desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. A pregação do Evangelho é muito variada, né? E muitas vezes ineficaz em relação à salvação. Nós temos aí o Evangelho do perdão dos pecados, né? O Patrício, a Gláucia, você sabe que a Gláucia ela é tua fã, né? Ela já entra aqui arrumando as coisas. Ela falou, Patrício, chega um pouquinho para trás. Pois é, a minha imagem está enorme, eu não sei porquê. Não, mas é só... Aí, tá melhor. Nossa, eu vou ter que ir muito para trás, então. Muito? Por quê? O que eu vejo? Eu não sei o que é isso. O que é esse negócio aqui que eu tô tão grandão? Tô grandão, né? Mas continua. Tá bom, vai. Esquenta com isso, não. Hoje eu devia assumir o nome de Paulo, né? Mas não dá, tô de Saulo aqui. Tá de Saulo. Vai. Tô de Saulo. Esse é pequeno, eu tô grandão. Bom, voltando, então... eu não preciso desenvolver o Evangelho do perdão dos pecados. Eu não preciso fazer nada para isso, né? Porque Jesus já fez o que era necessário para isso. Tá? E eu também não posso provocar o meu arrebatamento. Eu não posso. Entende? Eu sou, vamos dizer assim, objeto passivo no arrebatamento. Né? Porque aí realmente depende dele fazer isso. Eu não, Sim. Né? Como Jesus está lá morto no túmulo, né? Dependia do Espírito Santo.
Uhum. Ele não, Então não podia fazer nada para sair. tem coisa que na nossa vida cristã a gente vive de uma esperança genuína e outras não, a gente tem que ter uma fé operante. Com certeza, com Uhum. certeza. Então, voltando. Uhum. Esse evangelho do perdão dos pecados, tá? Uhum. Ele é insuficiente. Ele é insuficiente, né? Porque Em qual sentido? Em qual eu, sentido? o sentido de que eu não as pessoas recebem o perdão do pecado e acham que pode fazer o que querem. Então ela tem que ter uma vida coerente com o que ela recebeu. Bate com duas coisas importantes. Ó. Primeiro, Paulo fala: permaneceremos, pois, no pecado? Uhum. Nós que para ele morremos, tá? Olha aqui, ó, Ah, não tenho como. Mas, por que eu permaneço no pecado? Vamos dizer assim. O que é o pecado? O pecado é o desvio onde o homem faz o que ele acha que é melhor. uhum. Uhum. É o que caracteriza os filhos do diabo, né? Eles Uhum. fazem o que dá na cabeça. Uhum. Já os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Uhum. Essa é a grande diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, é que Uhum. um é guiado pelas suas próprias inclinações, Uhum. desejos, necessidades, etc., né? Uhum. E que muitas vezes são legítimas, isso é interessante. Mas nós vamos falar disso quinta-feira. Quinta-feira o tema é esse. Pois é, Filhos de pois é. Deus versus filhos do diabo. Como é que nós vamos falar de algum tema diferente, né? É. Bom, é isso aí. Mas aí, o que acontece? Esse evangelho é insuficiente, né? Uhum. Tem um monte de evangelho que é pregado aí, né? O evangelho da prosperidade. Me ajuda tudo, conhece mais essas coisas que eu. Uhum. Eu já larguei de mão isso Sim. aí, mas tudo Sim, bem. eu acho que o ponto fundamental é que tem gente pregando um evangelho que eu chamei aqui o evangelho do marketing da esperança, né? E eu queria até explicar um pouco o É, que que é isso, né? Que quando a eu gente chamaria o estuda evangelho da o esperança. evangelho da O evangelho da esperança, esperança, né? é. E É. aí valeria a pena a gente falar assim da verdadeira esperança e de uma falsa esperança, né? Eu acho que a esperança ela é algo que faz parte da vida cristã e deve fazer parte da vida cristã, né? Como você falou, por exemplo, o arrebatamento, né? A esperança está relacionada com o futuro, né? Então a boa esperança é aquela esperança que a gente espera realmente em Deus, né? A gente está esperando em Deus, né? Já a falsa esperança é aquela esperança utópica, né? Como, por exemplo, assim, o Brasil é o país do futuro, quer dizer, um futuro de um horizonte utópico que nunca chega, né? Porque eu acho que a própria A frase frase é que é o problemática. Brasil poderia ser o país do futuro, né? É. Poderia. É como, por exemplo, Poderia. as crianças são a igreja do futuro. Quer dizer, o problema está na frase e no conceito, porque as crianças são a igreja do agora. Crianças entregues para o Senhor convertidas têm que ser tratadas como igreja de agora. Quando eu coloco do futuro e crio esse horizonte utópico, eu crio o chamado evangelho de uma esperança, de uma falsa esperança, né? Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas o que Deus vai fazer que não depende de mim? E o que Deus quer fazer que Ele espera que eu interaja com Ele? Posso contar uma história? Lógico. Há anos atrás, houve um grande movimento do Espírito Santo em Porto Alegre, Uhum, nos anos 70. Eu sou fruto desse movimento, né? uhum, Eu me converti no meio disso, daquele fogo todo. João Carlos Marques estava lá, né? sim. E aí houve uma preocupação, as pessoas se convertiam e ignoravam as escrituras. Então houve uma preocupação de gastar tempo com isso, se criou um seminário de estudo. E eu entrei nesse seminário, 2 anos, 2 anos. Era intenso, muito intenso. Era diário, diário. E estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia. E qual era a intenção? A intenção justamente era esse desenvolvimento, né? Era conhecer as escrituras para desenvolver a salvação. 2 anos depois de muito estudo, o seminário foi fechado. Por que o seminário foi fechado? Foi fechado por um motivo bem simples.
Porque quem cuidava do seminário, os responsáveis, perceberam o seguinte, que todos os alunos receberam muita instrução, muito conhecimento, mas isso não se manifestava em termos de vida. Então, olha que tremendo, que desafiador. Eles decidiram fechar um seminário porque constataram isso. Sim. Veja bem, nós estávamos no meio do movimento Espírito Santo, então a gente sabia muito bem o que era a coisa viva. A coisa viva a gente sabia muito bem, aquilo estava acontecendo, tá? Sim. E o que aconteceu com aqueles que, inclusive eu, né? A gente virou doutorzinho da lei, a gente ficou, meu Deus, as escrituras eram íntimas, tá? Mas aquilo não se traduzia em vida. Não se traduzia em vida. E aí eles acharam por bem fechar. Fecharam o seminário. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Nós aprendemos muito sobre as verdades da Escritura. Muito. Sobre tudo. Tá? Mas nós não manifestávamos como aquilo era vivido. Tá? Então, vamos falar sobre o Evangelho da Esperança. Né? O Evangelho da Esperança é o seguinte, eu me converto, tenho meus pecados perdoados. O que eu fiz até aí? Lancei sobre ele os meus pecados. Isso está de acordo com as Escrituras. Né? O Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro, tu lança sobre a cabeça dele os teus pecados e ele é imolado. Né? Esse era o ensino do Velho Testamento. Jesus se apresenta como o verdadeiro Cordeiro, aquele que daria a vida por toda a humanidade, por todos que crescem. Né? Então, eu fiz isso, eu lancei sobre ele o meu fardo de pecado. Tá? E ele tomou, é dele. Tá? Mas isso é só o começo. Né? Com isso, olha só nesse começo, ele me transporta do reino das trevas para o reino do Filho. Então eu mudo de ambiente, eu sou perdoado, eu recebo roupa nova. Puxa, não, sou um novo convertido. Não. Entrei no reino, sou cheio do Espírito Santo, Deus me encheu do Espírito Santo. Beleza, por que eu sei? Bom, eu sei porque eu fui batizado do Espírito Santo no dia da minha conversão, tá? Sem saber o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar daquilo, nem sabia o trem que me atropelou, entende? Foi uma experiência extremamente forte e eu não sabia identificar aquilo. Eu fui entender aquilo um ano depois. Tá? Então, mas a minha vida mudou. Então, o que acontece? As realidades de Deus é que transformam a nossa vida. Não é o muito conhecimento que transforma a nossa vida. Tá? Ele até pode nos livrar de muitos males, né? O conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento é experimental com Deus. Tá? E aí um conceito que eu absorvi de uma forma um pouco deturpada. Né? Eu aprendi muito sobre a responsabilidade de orientar a vida dos outros, né? De cuidar dos irmãos, cuidar dos outros, do próximo. Né? Sempre o próximo. Né? Mas tinha algumas batalhas minhas que eu não conseguia vencer, não tinha. Não venci. Né? E até ajudava o próximo, mas eu mesmo não. Né? Então é uma coisa muito esquisita. E a tal ponto que quando eu tive uma discussão séria com Deus, eu disse que a carne era o tropeço do Evangelho. Né? E aqui tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, até comentei contigo outro dia, Rafael. Sim. Eu fiquei uma semana com esse pensamento na cabeça, uma coisa simples, mas que me incomodou. Né? A lei de Moisés, ela é espiritual, ela veio do céu. Mas a palavra diz que ela estava enferma pela carne. Tá? Como assim? A lei não tem carne. Tá? A enfermidade está no cara que recebe a lei. Tá? Eu recebo a lei porque eu não consigo andar na lei. Não consigo. Porque a minha carne tem capacidade. A palavra, a carne é fraca, né? A carne não tem capacidade para andar conforme a vontade de Deus. Não tem. E Deus deu a lei para mostrar isso, para evidenciar isso. Que nós, por nós mesmos, não agradamos a Deus. Nós não conseguimos fazer isso, né? E aí o que vem? Aí Jesus vem, Moisés veio com a lei, tá? Sim. E Jesus veio com outra lei. Olha só.
Sabe por que eu digo isso? Ah, Porque eu noto, assim, no ambiente da igreja, que o evangelho é pregado, o evangelho do perdão dos pecados é pregado, depois que o cara entra, toda a pregação é que ele mude de vida, que ele seja uma pessoa melhor, tá? uhum, Que ele seja uma boa pessoa, que ele faça bem para o próximo, que ele dê as contribuições necessárias para a sim. igreja, etc. É uma série de rituais aí, vamos dizer assim, de práticas que a gente tem e que a gente faz, porque não tem outra coisa para fazer mesmo, o que é ensinado é por aí, tá? E outra coisa é ouvir o ensino sobre. Uhum, Então a gente ouve muito ensino sobre, né? uhum, O que a gente teve naquele seminário, muito ensino sobre. Né? Então a gente passa a conhecer, puxa vida, essa salvação é maravilhosa, eu quero isso para mim, um dia vai acontecer. Mas uhum, aí a gente entende que isso só acontece em avivamentos. uhum. Tem que haver um avivamento para isso acontecer. Tá? É... Ou seja, a minha pergunta é: o Evangelho de Jesus também está enfermo? O Evangelho de Jesus é que nem o de Moisés, que está enfermo pela carne? Porque o que eu entendo e que os irmãos entendem é que não está, porque dessa vez nós temos o Espírito Santo. E é pelo Espírito que as coisas são feitas no reino. Tá? Uhum, Muito bem. uhum, Então, na verdade, isso me soa assim, ó, depende do Espírito. Então, para eu ser santo, para eu crescer em santidade, como diz lá em Coríntios, aos santos chamados para serem santos, é um crescimento, tá? uhum. Eu dependo do Espírito Santo, dependo dele querer, né? E aí, será que não quer? Quer dizer, aí A minha toda, pergunta é, toda a minha debilidade espiritual, eu transfiro a culpa porque Deus não quer. eu não gosto da palavra culpa, mas vamos É, transferir a responsabilidade responsabilidade, é. do Espírito Santo. Uhum. Tá? Então, e a gente usa, né, porque ele dá os dons a quem ele quer, como ele apraz. Está escrito lá, né? É, Não é verdade? Ali está falando de dons. Né? Mas não é bem assim que as escrituras falam, sabe? As uhum, escrituras uhum, falam uhum. diferente. Mas só que tudo bem, a gente prega, a gente fala bastante sobre os dons do Espírito, não, mas parece que é uma coisa assim que só acontece ou em avivamento, num caso, algum caso fortuito, conforme ele apraz, Ou tá? com pessoas que a gente E, considera especiais. o Rafael, É, o Rafael é Patrícia. especial. O Patrícia, meu Deus do céu, é muito engraçado. É muito engraçado isso, tá? É ridículo, mas tudo bem, Uhum, tá? Deus se ri, que Deus olha para nós e ri, né? Meu Deus uhum, do céu, uhum, isso é muito bobo, tá? Mas tudo uhum. bem. Então, assim, ó, eu sempre me pareceu que faltava alguma coisa no Evangelho. Sim. Falta alguma coisa, não pode ser, tia. Aí a gente lê, né, as cartas e vê a exuberância da graça, né? Mas tudo bem. Lá em Efésios, em outras cartas também, vamos usar Efésios, né? Dá uma pista forte, né? Uhum, Fala que todos os ministérios foram dados por Jesus, são o ministério de Cristo, na edificação, uhum, e para o aperfeiçoamento do ministério dos santos, na uhum, verdade, uhum, que é a edificação do corpo. uhum. Esse é o serviço dos santos, é edificar o corpo. E então, Tchê, existe aí um trabalho, vamos lá, o que nós estamos envolvidos? Entramos no reino e nós estamos envolvidos no quê? Nós estamos envolvidos num trabalho de aperfeiçoamento. Uhum. E o que é aperfeiçoado? Nós olhamos lá atrás o que foi aperfeiçoado em Jesus. Ah, mas Jesus não era perfeito? Não. Está escrito lá que ele foi aperfeiçoado. O próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, que teve que Uhum. crescer, né, ser aperfeiçoado. A gente está falando E, do verbo encarnado, a gente não está falando do eterno, né? É exatamente, o verbo interessante, encarnado. Aquele que se tem vestiu. um versículo bíblico que diz assim, que a infância, em outras palavras, que a infância protegeu Jesus até o momento de decisões, né? É.
E quer dizer, nesses momentos de decisões, Jesus, como cada um de nós, ele teve que tomar suas escolhas mediante o entendimento, a revelação de quem ele era e do propósito de Deus para a vida dele. Quer dizer, a maior prova de que ele poderia ter colocado tudo a perder é porque ele se fez carne, sujeito às mesmas paixões que todos nós. Não é verdade? As pessoas Exatamente. também, eu creio que as pessoas se equivocam muito, Patrício, e isso atrapalha muito o entendimento do Evangelho, é que Jesus se despiu da glória dele e se fez como um de nós. Então, quer dizer, quando eu falo de um termo, a coragem de Deus, é que Deus, apesar de ser onisciente e saber de tudo, ele botou tudo a perder, enviando o filho dele na forma de escravo, na forma de homem, de carne, como eu e você. É, é. Deus é fantástico, porque ele não tem medo de perder. Ele não tem. E ele nunca perde. Ele nunca perde. Olha, sabe, aqui me cabe uma observação, um parênteses, né? Lembra que Jesus falou que se um homem vai construir uma torre, ele deve calcular o preço? Uhum. Sim. Por quê? Porque pode acontecer que ele comece a construir, vamos construir uma casa, vou fazer minha casa, né? Lá pelas tantas fica só no alicerce, ou só no osso da obra, né? Não tem nada, só tijolo. E aí os vizinhos, isso aí quebrou, né, guys? Esse cara deu um passo mais longo que as pernas para ajudar, né? Sim. Então o cara passa vergonha. A pergunta é Deus, que é Deus, fez uma obra para passar vergonha? Não! Tá? Ele correu um risco sério, ele sabia, mas antes de fazer a obra tinha uma provisão lá atrás. Deus é onisciente, ele sabia como ia pecar. Olha, eu nem entro nesse mérito. Eu entro no mérito seguinte, que se o homem pecasse, já tinha tido, ele estava preparado para isso. Ele estava preparado para isso. Tá? E ele correu um risco seríssimo, porque ele nos fez a semelhança dele. A gente tem capacidade de escolha. É como tu diz, Jesus, quando se fez homem, correu um risco seríssimo, porque ele veio sem pecado, mas ele não tinha experiência do pecado. Escuta bem, ele podia cair a qualquer hora. Nós aqui estamos descolados com o pecado. Tá? Mas ele não, o pecado para ele era um negócio novo. Tá? E ele podia cair, mas ele não caiu. Tá? Então o que acontece? Ele foi aperfeiçoado, já estava pelo muito que sofreu. E a obediência fez o aperfeiçoamento de Jesus. Interessante, né? Então, obediência nos reporta aqui, é uma relação com alguém. Eu obedeço outro. Tá certo? O diabo tentou, né, que Jesus obedecesse ele, né? Não conseguiu. Jesus continuou obedecendo o Pai. Então, na verdade, esse aperfeiçoamento é numa relação com o Pai. Isso é óbvio. Na vida de Jesus é óbvio. A gente vê isso, que ele cresceu na relação com o Pai o tempo todo. Ele passou a ser íntimo com o Pai. Tá? Tanto é que ele sabia claramente da cruz. Ele sabia claramente o que estava esperando ele. Sim, tá? sim. Então, nosso único exemplo é ele, é Jesus. Tá? Nós somos chamados para a mesma relação. Tá? E é interessante ver isso, porque quer ver exemplos de aperfeiçoamento, né? Vamos pegar para nós. Tá? Pega Tiago, né? E Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, faz o quê? Vai estudar as escrituras. Não, vai estudar provérbios. Estuda provérbios. Vai estudar o Salomão, o homem mais sábio do mundo. Tá bem? Não. Eles tinham provérbios. Mas ele não disse para estudar provérbios. Né? Ele não disse para ler Eclesiastes, para ler o exemplo dos reis no passado. Não. Dos profetas. Não disse isso. Ele disse o quê? Peça a Deus, que a ninguém nega. Né? E Jesus mesmo falou sobre isso. Tá? Jesus disse assim, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, muita gente fala que Jesus é o meu advogado, mas Jesus é o meu professor. Jesus é meu discipulador, gente. Jesus faz discípulos até hoje. Está fazendo discípulos. Né? E o interessante é que os discípulos que ele fez, ele capacitou. E ele capacitou na prática. Botou para fazer, né? Diz, vão lá e fazem. Eles iam e faziam. Né? Eles tiveram essa experiência. Alguns que nem eram discípulos de Jesus tiveram experiências muito mais fortes. Isso nós vamos falar mais tarde, né? Muito mais fortes que os próprios discípulos. Tá?
Mas o fato é que o aprendizado com Jesus é um aprendizado com Jesus. Uhum. Né? Aí a grande pergunta é como? Mas como é que isso acontece? Né? Mesmo com as dicas do Tiago, a gente ainda fica se perguntando. Uhum. Porque o Tiago diz, peça a Deus. Peça a Deus. Há uma relação com Deus. Então esse crescimento, entrei no reino, estou limpo, vesti uma roupinha nova, né? Tenho acesso ao Pai, o véu foi rasgado, nada me separa mais da relação com o Pai. E o que o Pai está esperando? Bom, ele espera que todo homem venha à metanoia, a mudança de mente. Essa mudança de mente, como tudo na vida, ela vem por um novo conhecimento. A mente da gente muda quanto... Até o ano tal eu pensava assim, mas depois, eu fiquei sabendo isso, eu mudei completamente. Pensei tal, passei a pensar de tal maneira. Então, a mudança na nossa mente, ela vem por uma informação extremamente nova. E as coisas novas vêm da onde? Do céu. Uma coisa importante, Patrício, uma coisa importante nisso que você está falando, Patrício, é que quando a gente fala de metanoia, que é transformação de mente e natureza, né? A gente reporta ela para o Evangelho da Esperança, né? Que é tipo, eu vou esperar em Deus que Ele transforme a minha mente. Quando, na verdade, Deus está esperando que a gente tenha uma mente transformada. E isso é importante porque eu vejo aqui que esse tema que a gente está trazendo hoje ele é fundamental para tirar o cristão da inércia de uma esperança, e até de uma esperança falsa, né, que a gente intitulou aqui um marketing de esperança, que é tipo, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer em coisas que ele está olhando e está dizendo, não, faz você, eu estou te esperando agir, age você, opera você. E por isso que muitas coisas não acontecem. Né? Então, a metanoia é uma delas. Quer dizer, as pessoas atribuem a responsabilidade a Deus da falta de transformação pessoal, dizendo, Deus não quis. Eu sou assim porque Deus quis, ou porque Deus não quis. Quando, na verdade... É o complexo de Gabriela, né? Exatamente. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. E aí, quer dizer, o texto que você está trazendo para nós, a memória, é exatamente o seguinte, que Deus espera que todo homem... Que todo homem venha à metanoia. A metanoia, transformação de mente e de natureza. Né? Interessante é que Jesus fez a provisão necessária para que a gente entrasse no reino com a velha mente. Sem problema. Deus nos aceitou assim. Tá? Mas por que ele nos aceita assim? Para eu continuar assim? Não. Não. Ele nos aceita assim para que a gente mostre que está interessado em ter a mente dele. Se eu manifesto esse interesse, vou a ele, Senhor, que eu tenho tá mal, entendeu? Eu gostaria de ter o que tu tem, tá? Então, começa essa relação com Deus, o que Deus faz? O evangelho verdadeiro, ele é altamente capacitador. O que eu estou falando, evangelho verdadeiro? Gente, é só abrir João lá e diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, peraí, que história é essa? Eu já não sou filho de Deus? Não, não é. Não é. Mas eu levantei a mão, eu creio em Jesus, eu tive uma experiência com Deus fortíssima. Quero dizer para você que muitos experimentaram o dom celestial, está escrito, experimentaram os poderes do mundo vindouro e foram reprovados. Então vamos lá, tu experimentou o dom celestial, tu experimentou os poderes do mundo vindouro? Talvez não, talvez sim. Mesmo assim, tu pode ser reprovado. O próprio Paulo diz que cuidava para não ser achado em falta. Mas o que é isso? Para aí, os pecados não estão resolvidos, não estão perdoados. Que falta é essa? Gente, a nossa salvação é pelo Filho. Ou seja, quanto do Filho eu tenho? Quanto eu me identifico com o Filho? Ai. Eu não vou conseguir isso aí. Não vou. Olha não que é com a minha força. Olha que interessante, Patrício. Então aqui a gente começa a construir diante de nós um quadro. Primeiro, existe uma falsa esperança de promessas de que Deus vai fazer coisas que Ele não vai fazer.
Existe uma Não. verdadeira esperança na esperança do que ele prometeu, né? E aí, que ele espera. Do que ele espera. E existe a fé, a crer, né? Como você falou, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio em Deus, tal. Mas existe algo além, né? Que é algo operante, que é algo constante, que é algo funcional, que é algo permanente, que deve ser alimentado, né? É relacional. Relacional. E é interessante que eu até botei uma chamadinha no grupo do Telegram, né? Botando assim, você já ouviu falar da palavra emuná? Emuná. 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 Quer dizer, fé não é emuná. O que é emuná, gente? Né? Dentro dessa questão que o Patrício está construindo para a gente e trazendo aqui para nós, né? Ele está mostrando o seguinte, chega um ponto que você precisa de ação e ação espiritual, ação de conexão entre céu e terra, atitude sua, algo que você faz que fortalece sua vida espiritual e te impede de ser encontrado em falta, né? E o termo para fé no Antigo Testamento, né, ou a fé dos patriarcas, o termo é a palavra emuná. Emuná. Olha que coisa tremenda, né? O que é emuná? Crer é uma coisa. Crer é a certeza ou a convicção do que a gente ouviu. Eu posso crer em Deus e não manifestar emuná. Quer dizer, eu creio acerca do que foi dito a respeito de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus morreu para me salvar, entrego minha vida para Ele. Isso foi o quê? A minha expressão de fé. Agora, emuná é algo além disso, né? Emuná é a manifestação exterior do que o indivíduo creu, né? Uma definição tremenda para a palavra emuná está aqui, ó. É algo contínuo que mantemos continuamente, em outras palavras, de uma forma íntegra, de modo a não esmorecermos em meio às adversidades pelas quais viemos passar. Então, a fé dos patriarcas, o termo do Antigo Testamento para fé é emuná. Então a gente pega textos tremendos que vão mostrando essa palavra. Aí você vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra grega é pistes, que é muito semelhante a emuná. Mas o Novo Testamento em hebraico, por exemplo, Romanos 13, 28, diz assim, o homem é justificado pela emuná. Ele não é justificado por ele ter levantado a mão e dito assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele é justificado pela ação contínua, íntegra e permanente daquilo que a gente entende como fé. O que isso fala ao teu coração, Patrícia? Olha, por exemplo, vamos pegar um texto, outro texto que fala sobre a mulher, né? E diz que a mulher é justificada pelos filhos que ela gera. Uhum. Uhum. Porque a função dela foi cumprida. Justifica a existência da mulher. Ela é a multiplicadora. Entendeu? Uhum. Então aqui, ó. A gente trabalha, produz, justifica a nossa função, né? De provedor, por exemplo. Tá bem? Então a gente tem que ter um entendimento do que é justo. Tá? É algo que tem razão de ser. Algo que tem razão de ser. Né? E foi bom falar emuná, porque emuná, qualquer judeu ortodoxo, ele zela pelo emuná. Ele vai zelar pela sua emuná. Uhum. E ele não vai permitir, ele vai se esforçar para não permitir que alguma coisa perturbe a emuná dele. Né? Uhum. Que ele sabe que a emuná vamos traduzir assim, é a paz que ele tem com Deus. Se resume na própria vida com Deus.
né? A gente pega uma Própria dezena vida. de palavras que em português a gente traduziu por fé de maneira muito fraca, mas você vê, a palavra emuná, ela é traduzida por uma gama de palavras que inclui, que inclui aqui confiança, fidelidade, perseverança, e vai trazendo uma série de Deixa eu te sinônimos, traduzir isso né? aí. Emuná é andar com Deus. Emuná, É Emuná o que é aquilo que fez Enoque fez. isso, o que levou Enoque, entendeu? Enoque é o herói deles, cara. Ele tinha uma emuná ótima, entende? Aham. Então, emuná é o andar com Deus, A tá? gente poderia traduzir Agora, pela nós vida temos... de fé, né? O que a gente em português chamaria vida pela fé, né? Olha, se nós olharmos a vida de Jesus, a vida dele com Deus se manifestava, e muitos, houve testemunhos disso, né? Uhum, E que ele manifestava essa vida de Deus, uhum, né? Então, a emuná dele era evidente, ele traduzia em obras, em palavras e obras, tá? uhum. E Jesus mesmo reivindicou isso, né? Olha as Sim, obras que eu faço, entende? é. E então, havia uma emuná muito forte com Jesus, tá? Só que a gente pensa assim, com Jesus tudo bem, né? Mas, isso é para nós, Não, é Paulo, exatamente o que Deus espera Paulo, conosco. quando Paulo cita aqui 2 Timóteo 4,7, no fim da vida, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a emuná. Quer dizer, Guardei a fé, né? olha como a gente traduz por fé e isso se tornou algo muito fraco para nós. Quando ele está falando guardei a emuná, ele está falando assim, ó, eu guardei a minha vida que manifestou tudo que eu fiz, venci, fui Isso, a livre. fonte. A fonte. Uau. Ele manifestou a fonte, entende? E é isso que nós temos que entender, tchê, tá? O que Jesus fez foi abrir o caminho, ele abriu a possibilidade de nós termos acesso à fonte, Uhum. tá? A mesma fonte que ele tinha. Uhum. Então, assim, eu posso falar muito sobre a fonte. Vamos voltar ao nosso assunto. Posso falar Sim, muito sobre a sim. fonte, né? Posso falar muito sobre Jesus, né, que manifestou a fonte, né? Posso falar sobre Paulo, que foi lá em cima, viu a fonte. Ele viu a fonte funcionar, né? Ele tinha uma visão perfeita das coisas de Deus. Tá? Uhum. Muito bem. E posso falar muito sobre, mas vai ficar sempre aquela pergunta, mas e daí? Uhum. E Queco, o que eu tenho que ver com isso? Uhum. Né? Como é que isso me atinge? Como é que isso acontece comigo? Né? Uhum. Um dia eu fui atingido por um raio, o Espírito Santo entrou na minha vida, né? E eu fui num piscar de olhos, mudou minha vida, né? Que mágica esse troço é doido, né? Uhum. Só que, gente, isso não foi no primeiro dia só, isso tem que ser todo dia, tá? E o interessante é que só aconteceu na minha vida porque eu quis, porque eu permiti, porque eu fui até ele, porque eu disse, eu quero esse negócio aí. E a gente recebe e acha que recebeu tudo. Nós recebemos o tudo de Deus, mas não se manifestou o tudo de Deus. Tá? E aí ficamos esperando avivamento, né? Avivamento, algum outro raio que cai na nossa cabeça para a gente ter uma transformação doida. Né? Por quê? Porque todo dia nós somos confrontados com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas debilidades. Né? E aí a gente diz, a carne é fraca, né? O espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca, né, gente? Então a gente se justifica, dizendo que a carne é fraca, que afinal de contas, né, o que eu vou fazer? Eu sou um homem. Nós não somos mais homens, tá? Nós somos novas criaturas e não sabemos andar como novas criaturas. Tá? Então a gente fica num conflito, numa situação bem ruim. Tá? E aí eu fico... Desculpe, eu ia completar com a vida da igreja. Aproveitando, não, mas não esquece o que você vai falar, não. Aproveitando essa deixa tua, eu quero voltar para aquela questão que você botou lá atrás, que é a questão seguinte, a lei era boa, mas o homem enfermou a lei por causa do pecado, por causa da carne. E de repente a gente vê as pessoas hoje enfermando a graça. Enfermando a graça, por causa da mesma coisa. A mesma coisa. Né? Quer dizer, como o pastor José, amigo meu, fala assim, que a desculpa que a pessoa dá é que a carne é fraca, mas o pecado é vitamina. Aí a carne fica forte.
né? Então, quer dizer, o cara continua enfermando a graça em nome de quê? Da mesma A coisa que a graça. lei foi enfermada. Aí tu está reportando a conversa que eu tive com Deus. Eu disse isso para Deus, exatamente isso. Há anos atrás, numa conversa com ele, eu disse, olha, o teu evangelho não funciona, tu é só carne. O evangelho não funciona. Todo mundo tropeça na tal de carne, entende? Levei uma chapuletada, porque ele me mostrou que funciona, entende? Mostrou que o negócio é extremamente operacional, que funciona, que traz transformação na vida da gente, tá? Que eu não preciso andar da maneira que eu ando, tá? E que todas as coisas podem ser completamente diferentes com a intervenção dele, tá? Mas quem provoca a intervenção sou eu. Uau. O responsável pela minha salvação, pelo desenvolvimento da salvação, sou eu, não é Deus. Deus já deu todo o material necessário para que isso acontecesse. Esse material está em forma de depósito dentro de nós. O que nós não aprendemos normalmente, o que não é ensinado, até por ignorância, não é por má fé, não. Tá? É como acionar o depósito, como esse troço funciona, como eu faço isso funcionar. Tá? E esse é um assunto muito sério, tá? Que é exatamente a abordagem de Efésios, que é o ministério dos santos, tá? Que Deus levantou vários ministérios, é tão sério esse assunto, Deus levantou vários ministérios, que hoje nós reportamos de grande valor, né? Para justamente desenvolver esse ministério, o sexto ministério. Tá? Os 5 ministérios de Efésios, que são muito claros, muito conhecidos, eles só têm razão de existir, eles só se justificam, vou usar a palavra que nós usamos há pouco, eles só são justificáveis, ser apóstolo, como tu está aí, só é justificável se for para aperfeiçoar o ministério dos santos, na edificação do corpo de Cristo. Tá? E isso é um grande ponto de interrogação. As pessoas traduzem isso aí como evangelismo, e não é. Não é. Tá? Então, o que é edificar o corpo de Cristo? Olha, gente, só um pouquinho. Nós nos chamamos cristãos, o que é devia ser um motivo de vergonha para nós. Tá? Porque para eu ser chamado cristão, eu tenho que ser semelhante a Jesus. Eu tenho que operar obras que Jesus operava. Eu devo manifestar na minha vida, vou usar o termo devo, né? Eu deveria dizer, manifesto na minha vida obras de Jesus. Eu manifesto palavras de Jesus. Eu manifesto a visão que Jesus tinha do reino. Bom, aí eu posso até ser chamado semelhante a Jesus, ser um cristão, um pequeno Cristo, tá? Fora isso, só porque eu levantei a mão lá, porque eu vou à igreja, porque eu vou nos cultos, porque eu canto louvores ao Senhor, cuidado, tia. Cuidado. Mas, Rafael, eu queria tocar num ponto aí, tá? Pode falar. Nós temos um padrão, tá? Jesus mesmo estabeleceu. Vou colocar assim, ó. A palavra de Deus diz assim: o perito em sua obra será colocado diante de reis. Certo. E Deus está buscando esses peritos, porque Deus é o rei. E eu, para chegar diante dele, eu preciso ser perito. Tá? Eu tenho acesso a Deus. Todos nós que cremos temos acesso a Deus. Mas Deus quer que esses que têm acesso a Ele sejam peritos. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem uma expectativa que haja uma transformação na nossa mente, que nós sejamos semelhantes a Jesus. Mas então ser perito é ser semelhante a Jesus. Exatamente. Agora, nós estamos sabendo o que ele nos quer peritos. Porque o perito em sua obra é uma obra só. O cara nunca é perito em 17 coisas diferentes. Sabe? O sujeito é perito em algo. O cara é bom naquilo. Esse cara é bom nisso, tá? E Jesus era muito bom numa coisa só. Ele sabia manifestar as coisas do céu. Uau. E ele foi reconhecido por isso. É interessante que a conversa de Nicodemos com Jesus, ele faz um link muito interessante. Ele diz assim, ele associa os milagres com o ensino. Ele enxergou um link, ele falando o seguinte, ó, tu és mestre, porque ninguém faz a obra que você faz se não vier de Deus. Ele tá associando a destreza, a perícia, com
Os resultados, as obras. Isso, exatamente. Tu não ensinou outro dia que se conhece a árvore pelo fruto? Uhum. E tu foi mais longe pela semente? Pela semente, Pois então. Então aqui, ó, eu posso ser uma sementinha, ninguém vê nada. Mas quando essa sementinha cai na terra e morre, ela produz muito. Uhum. Esse é o segredo, né? Uhum. É morrer para gerar vida. É o segredo. Mas tudo bem, não quero entrar nisso agora, que é um assunto que exige bastante dedicação e cuidado. Né? Porque é o segredo de ser funcional no reino. Mas também, eu não queria me desviar. Então, assim, o perito no reino dos céus, tá, foi descrito por Jesus. Depois das parábolas de Mateus, tá, ele fala isso. Tá? Antes de nós começarmos, já deixei aberto o texto aqui, porque isso aqui é um norte. É um norte pouco ensinado. E quando é ensinado errado. Desculpe, Rafael, caiu o meu equipamento aqui. Não, tá bom, pega aí. Enquanto você está pegando, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Líderes, pastores, apóstolos, queridos do coração que estão aqui com a gente. Quero mandar um grande abraço. Amigos que fielmente nos seguem, né? Glória a Deus. Grande abraço para vocês. Essa primeira live da semana, né? Primeira live da semana, né? Semana Desenvolva a sua salvação. Né? Então, é uma semana onde um segura, o outro bate. Eu e Patrícia aqui nesse jogo de tênis. O pessoal está aqui, ó, solta a bomba. Solta a bomba? Já soltei essa bomba antes, mas vai lá, ela é um norte. Vai. Você anota aí, já que tem gente assistindo, anota esse negócio. Vai. Eu quero saber se você já ouviu a pregação sobre isso, olha só. Vai. Mateus, capítulo 13, versículo 51. Jesus Mateus acabou de falar, 13, 51. Você que está ouvindo a gente, escreve aí, Mateus 13, 51. Escreve aí para eu salvar aqui esse negócio. Vai lá. Pode ir, Patrícia, manda ver. Então, Jesus falou sobre as parábolas do reino, as chamadas parábolas do reino, né? O joio, o grão de mostarda, do fermento, etc. Né? Bom, aí Jesus termina, o tesouro escondido, isso é importante, a pérola, né? Sim. Aí Jesus faz uma conclusão fantástica, cara, que parece assim um negócio completamente fora do contexto. E não é. Mas vamos lá. Diz assim, ele pergunta para os discípulos depois de falar exaustivamente sobre o reino, porque ele faz uma parábola atrás da outra para ver se eles entendem, tá? Lá vai. Entendestes todas essas coisas? Jesus perguntou. E eles responderam, sim. Ah, são doidos, cara. Responderam que sim, cara. Tudo bem. Essa turma era muito tirada. Vamos lá. Aí Jesus dá um nó nele. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas, coisas velhas. Uau! Que é isso? Que é isso? Gente, esse é Jesus. E esse cara, esse escriba versado no reino do céu, é que Deus está procurando. Jesus veio para criar essa nova classe, essa nova raça de escribas, que nem ele, tá? Que sabem tirar do seu tesouro coisas novas, coisas velhas. Tá? É esse o segredo do reino. Ele fala sobre como é o reino e conta o segredo no final. Que eles não entenderam nada. Tá? E eu, desculpe, mas eu não encontro pessoas que entendem isso. É porque a gente está falando, Deus te deu uma revelação.
Ao longo da semana a gente desenvolve, também você tem a oportunidade de falar disso. Mas Deus te trouxe uma revelação específica e que eu vejo hoje, depois de tantos, tem mais de 10 anos que a gente se conhece, né? E hoje eu vejo pessoas esbarrando nisso, parece que eles estão chegando nisso, sabe? Eles estão tateando e estão chegando nisso. Coisas que você falou para mim lá em 2000 sei lá que ano que era aquilo, 2004, 2005. Não, foi depois, foi 2008 ou 2009, por aí. 2009. 2009 eu fui embora do Rio Grande do Sul, então foi 2008, 2008, 2007, por ali, né? Por ali. Então por você ali. vê, quando você me trouxe essa revelação disso que você está citando aqui, mas que a gente vai depois entrar um pouco mais a fundo, isso só trouxe valor para aquilo que Deus vinha falando comigo e criou uma conexão, uma linha, com o que eu chamo do X do mapa, né? E que muita gente não fala, ou não sabe, ou não perguntou, não fez as perguntas certas, não fez o que você fez, de chegar para Deus, sabe? E falar. Então, acabam esbarrando. Então, eu sinto que o Espírito está conduzindo a noiva para isso. Mas os caras estão esbarrando naquilo que a gente está abordando aqui. Por isso que temas de lives como dessa semana são imprescindíveis para você que está aqui com a gente, que está passando por problemas, que a gente até pode elencar aqui, problemas na própria vida natural da vida espiritual por não saber isso. Que é um esgotamento espiritual, um ativismo religioso, uma frustração. Não é verdade, Patrícia? Ô, Rafael, eu vou colocar assim, ó. Deus, prestem bem atenção quem está ouvindo. Deus está fazendo uma nova reforma. Eu acho que é a última. Uhum. E o que é novo que Deus está fazendo não é tão novo assim. Lá atrás, há séculos passados, ele já tocou no assunto, mas os servos dele na época não levaram adiante. Não levaram adiante, tá? Isso está registrado aí na história, tá? Mas esse ministério de todos os santos não é algo desconhecido, tá? E lá para trás, Deus já trouxe revelação sobre isso, tá? E eu não me acordei para nada disso. Eu me acordei depois que ele me falou. Depois que ele me mostrou como é que é esse ministério, aí eu comecei a me acordar para várias coisas, tá? Mas Deus está fazendo uma última reforma. E eu estou vendo aqui, ó, eu estou impactada, né? Bah, que bom que está impactada, mas que bom. Ó, não é para ficar impactada, tá? Leva a bomba, mas calma, essa bomba é para construção, não é para destruição, tá bom? Então, assim, ó, nós realmente temos que nos acordar. Se precisar ser impactado, ter um sacudão forte, entendeu? Não importa, vou dizer que não importa. Tem uma ideia. A Alana que está falando aqui. Alana, eu te convido a viver essa semana com a gente para ouvir mais disso. Por quê? Porque nosso objetivo não é só falar sobre, mas também te apontar o como, que é porque a igreja, né, Patrícia? A igreja vive muito no subjetivo, né? No subjetivo, não aborda o como, né? Esse é o grande problema. O grande problema é que a gente fala muito sobre, mas não diz como. Tá? E a gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa salvação. Tá? O que está falando, Patrícia? Olha, a Bíblia manda eu me despir do velho homem e me revestir do novo homem, que está em Cristo. Como é que eu faço isso? É um mandamento, é uma ordem. Como é que eu faço isso? A Bíblia manda eu andar no Espírito. Como é que eu faço isso? É eu que tenho que andar no Espírito. Como é que eu faço isso? Então, a responsabilidade é nossa. Tá? Deus já deu o material para isso, tá? E Jesus deu o exemplo como fazer, tá bom? Agora, eu estudei muitas escrituras e eu não sou um mestre, né? Como muitos mestres, eu admiro demais, tem irmãos aí que eu acho fantástico, porque eles são peritos no como, tá? Eu digo, puxa, peritos no como não, peritos em mostrar a verdade, né? E eu digo, puxa, se esse cara soubesse como, né? Até tentei falar com alguns sobre o como, mas é difícil às vezes entender, eles estão tão acostumados a falar sobre que às vezes... porque o como ele é simples,
Só que as pessoas ainda estão muito intoxicadas com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E acha que ela é suficiente. Exatamente. Vou falar uma coisa para ti, Rafael. Sabe o que acontece? É muito mais cômodo eu saber sobre. Uhum. Porque quando eu sei como, eu me torno responsável. Uhum. Enquanto eu fico, Senhor, me enche do teu espírito. Pô, eu estou falando uma coisa maluca, uma oração maluca, né? Porque eu já fui cheio de espírito há muitos anos, né? Deus não dá o espírito por pedacinhos, né? Então ele dá o espírito inteiro. E aí eu fico lá, Senhor, deixa eu entrar na tua presença. Mas como que eu vou entrar na presença de Deus se ele habita em mim? Entende? Tem umas coisas malucas que a gente fala. De tanto falar sobre, a gente começa a falar bobagem. A gente fala sobre, começa a misturar o Novo Testamento com o Velho Testamento, entende? A gente fica lá atrás, esquece a visão que Jesus teve lá com os discípulos, né? Alguns discípulos, né? Teve lá no morro, né? No montinho lá, né? Onde houve a transfiguração, né? E aí o pai fala, tá aqui o Moisés, tá aqui o Elias, mas tá aqui meu filho, a ele eu ouvi. Opa, para um pouquinho. É para ouvir Jesus, então nós continuamos ouvindo lá o Moisés, o Elias, entende? Continuamos lá fazendo uma salada de fruta nesse troço, né? Não, e o problema que eu vejo, Patrício, é que quando a gente pega a tradução da Bíblia judaica completa, ela faz questão de mostrar que o erro existe em dar ouvidos à lei enferma pelo pecado, e não só a lei como a gente pega. Por quê? Porque se você olhar para Jesus, Jesus citou mais de 400 textos de Moisés e dos profetas e todos. A questão as pessoas não enxergam essas coisas pela lente de Cristo. Ficam enxergando pela lente enferma da lei. E aí traduzem isso sem a mínima ação que está imbuída em Cristo. É isso. Olha, cria um legalismo enfermo pela carne e apoiam isso numa graça enferma pela carne. Misericórdia. É isso aí, a graça enferma pela carne. É um negócio absurdo. Tá? Mas é exatamente isso que se ensina. E se espera que os homens, vamos dizer assim, os cristãos, se esforcem para serem melhores. Não aperfeiçoar a carne, né, tia? Aperfeiçoar a carne é um negócio muito interessante. Nunca conseguiram, gente. Nunca conseguiram. Tá. Mas então, eu queria mostrar que o padrão, tá? É essa nova criatura aí, é o escriba esse, tá? Perito no reino dos céus. O cara sabe fazer as coisas acontecer, ele sabe. Tá? Então, quando nós sabemos isso, quando a gente aprende isso do Senhor, tá? E isso tem uma maneira de aprender, tá? Então as coisas mudam. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que Deus me falou um dia que a oração de Jesus é verdadeira, tá? Que ele quer trazer o céu para a terra, ou seja, seja feita a tua vontade aqui na terra como lá no céu. Como se trata de uma missão impossível, nós precisamos ser capacitados pelo Deus dos impossíveis. Tá? E para ser capacitado pelo Deus dos impossíveis, nós vamos ter que ser semelhante a Jesus. Tá? Nós precisamos ser semelhante a Jesus. E a questão é, se isso é impossível? Não, é possível. Tá? Eu disse para Deus, isso é impossível. E Deus, não, é possível. Vou te mostrar como se faz. Ele mostrou, gente. E a gente vem fazendo isso há anos. Tá? Rafael, Patrício e outros centenas, sei lá quantos irmãos já fazem isso aí. Impressionante. Mas a coisa está pegando, está indo. Tá? E eu não sei quanto tempo a gente tem aí, Rafael. Então, a gente fechou já 1 hora de live, Patrício. Eu acho que a gente podia caminhar para algumas palavras conclusivas Posso concluir, então? E deixar para amanhã o gostinho de quero mais. Tá, eu vou fazer um chamado todos esses dias. Todos esses dias eu quero fazer esse chamado para vocês, tá? O Rafael conseguiu organizar esse ensino, tá? Num curso que ele chama Manual da Felicidade, tá? E eu quero convidar vocês, vai haver uma nova edição do Manual da Felicidade, tá? E eu quero convidar vocês a fazerem esse curso, tá? Deem o jeito, faça o esforço que tiver. Vocês vão estar investindo na vida do Rafael, que ele precisa, tá? Mas vocês vão estar investindo enormemente na vida de vocês com Deus e na salvação de vocês.
Tá? Esse ministério sacerdotal não é uma coisa para ser tratada de qualquer maneira. Uhum. É algo para ser aprendido e praticado diariamente, constantemente. Tem tudo a ver com a nossa identidade no reino, quem nós somos. Tá? O que funciona no reino, como o reino funciona. Então, é importante. Eu quero dizer para vocês que essa é uma semana preparatória. Eu aceitei esse convite do Rafael porque a minha intenção, o meu compromisso com o Pai é levar os templos a funcionarem. Nós todos somos templos do Espírito Santo. Nós todos somos habitação do Espírito Santo. E nós não podemos ser só habitação. Ele quer sair pela porta, gente. Ele quer visitar o mundo através de nós. Tá? Então, nós precisamos saber como isso funciona. Como nós permitimos que isso aconteça. E por isso, eu gostaria, nesses minutos finais, tá, de chamar vocês todos a participarem dessa próxima edição que vai haver, tá, do Ministério da Felicidade. Eu até gostaria de mudar esse nome, mas tudo bem. Né? Para mim deve ser Manual da Felicidade, Ministério Sacerdotal, só Ministério Sacerdotal, porque é nós vamos fazer um curso que só disso. justifica a nossa existência, viu, Rafael? Falando em justificação, a nossa justificação de existir aqui, de sermos mantidos aqui pelas misericórdias de Deus, é o ministério sacerdotal, que é o que ele espera, que a gente exerça. Como uma mulher foi criada para ser mãe, nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Tá? E nós não temos justificativa de estar aqui diante de Deus se não formos sacerdotes, porque ele tem um povo de sacerdotes. O povo de Deus todo é sacerdotal. E como tal, precisa aprender como isso opera. Sim, tá? sim. E é sobre isso sobre isso é o nosso assunto. Bom, Deus abençoe a todos, obrigado por nos ouvirem. Tá? Valeu, e sintam-se convidados, exortados e intimados. Olha só, amanhã nós vamos falar sobre o tema esperando um grande avivamento ou sendo um grande avivamento. Né? Então, dentro dessa linha de desenvolver desenvolvendo a nossa salvação, a gente vai falar disso. Mas, aproveitando aqui o que o Patrício comentou aqui, eu gostaria de mostrar aqui nesses minutos finais a tela do meu computador. Aqui, ó, é a minha página do Instagram, tá? Como que você faz para se envolver mais ou até fazer parte de algo que essa semana está trazendo para você? Além das lives, a gente vai liberar 3 vídeos essa semana. Um hoje à noite, um quarta e um sexta, através de um link específico, tá? Então, quando você entra aqui na minha bio, aqui do Instagram, tem esse link, ó, link da bio. Tá? Quando eu falo, clica no link da bio, é bem aqui. Quando você clica, ele abre nessa página. E aqui tem algumas opções. A primeira delas é inscreva-se no webinário. O que é esse webinário? São 3 vídeos, aulas gratuitas, para você, onde a gente aborda mais questões a respeito do ministério sacerdotal e do como. Né? Então, você vem, clica nessa primeira opção e você vai estar nessa página aqui, ó, onde eu falo como transformar suas limitações numa plataforma para o agir de Deus. Tá? Então, são 3 partes e aí você vai e se inscreve gratuitamente aqui. Tá bom? Mais uma dica para você. Tá? Tem outros links aqui no link da bio, tá? Tem um e-book gratuito para você aqui, esse laranjinha aqui, esse amarelinho, que é o kit de sobrevivência em casa, tem tudo a ver com o que a gente está falando essa semana, tá bom? Você pode vir aqui para o nosso grupo do Telegram e ali a gente também continua o nosso papo, a gente tira dúvidas, interage mais, o Patrício está lá no grupo também, você pode perguntar coisa para ele, certo? E para quem participou da última temporada e quiser adquirir meu livro, meu e-book Homens e Leões, você também pode vir aqui para uma lista de pré-venda. Agora, o mais importante dessa semana é o webinário, tá? Vem fazer parte desse webinário, vem fazer parte com a gente desse tema muito importante aí dessa semana, tá bom? Patrício, Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. A gente se vê amanhã na nossa live, esperando um grande avivamento ou sendo um grande avivamento. Amém. Eu vou salvar essa live, você vai lá,
curte, comenta o que mais te marcou, comenta a sua dúvida, escreve lá, fala, olha, eu estou vivendo um problema na minha vida espiritual, não sei porquê. Escreve isso, gente, escreve esse negócio lá, a gente em algum momento entra ali e te responde. E acima de tudo, compartilha com alguém do seu conhecimento. Tem pessoas que não me conhecem, não conhecem o Patrício, mas conhecem você. E se esse tema é relevante, é importante para você, e você acha que vai ser importante para alguém, o seu testemunho a respeito dessa live é o que faz toda a diferença. Né? Fala, amigo. Não, eu queria fazer um pedido importante, tá? Deus me falou que os templos dele estão espalhados na terra toda, mas que os templos não estão funcionando, gente. Então aqui, ó, não continuem sendo iguais, não continuem andando na limitação da carne, tá? Eu espero que vocês almejem algo maior, tá? E por favor, convidem amigos. Se você tem um amigo que você ama, tá? Que você quer que ele cresça na vida cristã, que ele seja uma expressão de Cristo na Terra, convida ele para ouvir isso, porque nós somos a oportunidade disso, tá? Eu não acho isso em outro lugar, gente. Vocês, por favor, tá? Justifiquem a nossa existência. Tá? Nós não temos muitos anos nessa terra. E nós estamos aqui para justamente causar isso. Deus nos chamou para causar isso. Então, por favor, se querem trabalhar na obra de Deus, tragam as pessoas que creem no Senhor, tá? Para aprenderem a funcionar no Senhor. Tá? Então, esse é o meu pedido. Eu espero que você, como Deus espera que a gente venha a arrependimento, espero que vocês se mexam. Que vocês pensem nos próximos que estão perto de vocês, nas pessoas que vocês amam, e que vocês gostariam de ver essa vida transformada também. Tá? Por favor, façam isso. Em nome de Jesus. É isso mesmo. É isso aí. Bênção, queridões. Bom, queridos, façam aí isso que a gente está orientando vocês. E que Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. No Café com a P de manhã. Valeu, Patrício. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, Rafael. Tchau.